Salve, salve, rapaziada, tudo bem? Chegamos juntos em mais um vídeo aqui no Tática Didática para analisar o empate entre Flamengo e América Mineiro por 1-1, um jogo com muitas questões interessantes aí para a gente poder analisar. E mais uma vez o Flamengo pecando na parte defensiva. Esse já era um problema com o Ceni, permanece com o Renato Gaúcho, mas de novo alguns problemas ofensivos também apareceram. Enfim, vou colocar tudo aqui nesse vídeo de análise. E antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like no vídeo também, que é muito importante. Quanto mais like você deixa, para mais pessoas o vídeo vai aparecer. E também peço para você olhar o nosso clube de membros, o Tatiquista, que ele já está com uma série de benefícios, uma série de vantagens, e você ajuda o nosso projeto a crescer. Estamos trazendo mais pessoas, vamos ter mais análises ainda, muito mais conteúdo de qualidade, e a gente precisa dessa ajuda. Se você puder estar colaborando, se tornando um membro aqui do canal, com uma série de vantagens, a gente vai conseguir aumentar ainda mais a nossa produção de conteúdo e trazer mais qualidade para você que nos dá essa moral e acompanha sempre o Tática Didática. Enfim, passados esses primeiros recados, os nossos recados paroquiais, vamos à análise de Flamengo 1, América Mineiro também 1, depois da vinheta. Pois bem, vamos começar pelos problemas defensivos do Flamengo. O Flamengo apresentou muitos problemas defensivos desde o início do jogo. Esse aqui é um momento, logo no início da partida, em que o Flamengo ele já apresentava uma situação de inferioridade numérica em relação ao ataque do América. Repare, 3 jogadores do Flamengo para marcar 4 do América Mineiro. E esse cenário foi se repetindo muitas vezes ao longo do primeiro tempo, né? Isso não era só porque o América subia a marcação, havia sim a marcação-pressão do América, mas também o Flamengo muito espaçado, as linhas do Flamengo muito espaçado, o time muito espaçado. Em muitos momentos aconteciam situações como essa, de ter um jogador do América livre, sozinho, completamente livre, em condições de finalização que não aconteciam porque o América não conseguia, em alguns momentos, entregar essa bola, colocar essa bola no pé do jogador livre, e em alguns casos, quando você tinha o jogador ali para finalizar, ele finalizava mal, o que ajudava, né, a defesa do Flamengo, pelo menos diminuía a aparência dessas falhas, porque não se tornava gol, mas a gente que observa a partida percebia que isso acontecia. O meio-campo do Flamengo bateu muita cabeça, né? Você não sabia muito bem quem fazia a saída de bola, quem chegava na frente, então você tinha ali uma dificuldade entre o Thiago Maia, o William Arão e o Diego, eles não sabiam muito bem o que fazia e acabava sobrecarregando na linha de defesa, né? Os zagueiros, principalmente o Gustavo Henrique, que tem uma dificuldade de recomposição, o Léo Pereira até que foi bem no confronto, mas isso tudo trouxe uma instabilidade para o time do Flamengo durante toda a partida. Não teve uma modificação muito grande entre o início do primeiro tempo, o final do segundo tempo. Outros momentos que mostram isso, essa bateção de cabeça, jogador do América chegando livre na área. E aí, cadê a marcação? Isso é a marcação do primeiro volante. É o primeiro volante que tem que marcar ali, ou se o primeiro volante inverter com o segundo, tem que ter a recomposição. Não adianta você jogar com 3 jogadores no meio e nenhum deles fazer a recomposição. Então rolou essa bateção de cabeça. O time demorou a se encontrar, pelo menos nessa questão da marcação, e o América, claro, percebendo essa dificuldade, subia, né, fazia uma pressão na saída de bola, e o Flamengo também com muita dificuldade. Uma das válvulas de escape que o Flamengo tinha, e aí é a vantagem de você, por exemplo, ter o Pedro no time, ao contrário do Gabigol nesse tipo de confronto, é que o Flamengo ganha no pivô. Então, muitas jogadas de ligação direta aconteciam, o Pedro casquinhava para o Bruno Henrique. Nesse lance, o Bruno Henrique tentou dar uma cavadinha encobrindo o goleiro. Mas por quê? Porque você tinha a marcação-pressão do América, o Flamengo saía às vezes jogando longo, o Pedro casquinhava, tentava fazer o desvio para a bola sobrar para o Bruno Henrique ou para outro atacante que estava ali. Então a gente tem esses problemas defensivos, né? O Flamengo com esses vacilos defensivos no primeiro tempo. O que fazia também muito com que a parte ofensiva também não funcionasse. E aí a parte ofensiva não funcionava por conta de um nome, Vitinho.
O Vitinho ele foi escalado para jogar na função do Everton Ribeiro. Quando você tem 3 homens no meio campo do Flamengo, você não há necessidade do Vitinho fazer a função ali mais pelo centro, meio que a função do Arrascaeta. Você já tinha outros jogadores para fazer. O Vitinho ele entra exclusivamente para fazer a função do Everton Ribeiro, ou seja, jogar pelo lado direito. O que o Vitinho fazia? Não tinha posição. Ele ficava rodando pelo campo, não ajudava o Mateuzinho pelo lado direito, então o Mateuzinho ficava sozinho quando recebia a bola, e isso impactava nos cruzamentos, porque ele precisava cruzar de qualquer maneira para não perder a bola. E o Vitinho pelo centro fazia com que o jogo do Flamengo ficasse completamente concentrado. Então o Flamengo ficava meio que atacando num bloco ali, concentrado, o que facilitava a defesa do América. O América também concentrava e ficava muitos jogadores para um espaço muito curto, para um tamanho de campo muito curto. E aí o Flamengo tinha dificuldades de conseguir. Chegava até o campo de ataque, mas não conseguia finalizar. O famoso último passe não funcionava. Por quê? Porque a defesa do América estava bem postada. O Flamengo não tinha ali, não abria espaços, não buscava explorar espaços, não alargava o campo, que às vezes até o Mateuzinho e o René tentavam alargar o campo, mas você não tinha essa distribuição dos jogadores do Flamengo, muito por causa do Vitinho. E isso ficou muito claro como no mapa de calor que a gente tem do Footstats, que mostra como que o Vitinho não foi um jogador que ficou pelo lado direito, que é o lado que ele tinha que ficar. Ele tentou rotacionar, ele tentou ficar se movimentando, mas ao invés dessa movimentação surtir efeito, ela concentrava o time do Flamengo demais. Por quê? Porque o Flamengo, ele atacava num tripé no meio-campo, que eu vou mostrar agora para vocês as imagens, que é o tripé do Arão, Diego e Thiago Maia. Então a gente vê como que funcionava. Então você precisa, quem movimenta muito nesses casos são os meias. O Vitinho fica mais aberto pelo lado direito, o Bruno Henrique mais aberto pelo lado esquerdo, tendo o apoio dos laterais e os meias se movimentando. Então essa movimentação, ela tem que ser uma movimentação em conjunta. Não pode só o Vitinho ficar cortando toda hora para o meio e não cortar ninguém para o lado direito. Acabava ficando uma situação muito complicada para o time do Flamengo. O Flamengo acabava assim não criando, sendo presa fácil para a defesa do América, que não passou grandes perigos no primeiro tempo. Nós defendemos no segundo que tivesse a substituição e a entrada do Kennedy para tentar dar mais velocidade pelo lado direito. O Renato Gaúcho preferiu colocar o Michael pelo lado direito, mesmo não sendo o lado melhor do jogador rubro-negro, que até fez o gol da partida, até jogou bem, né, por conta do gol. Mas no segundo tempo, os problemas defensivos voltam a aparecer. Por quê? Porque você tem a linha do Flamengo muito alta. Então o Flamengo indo muito para o ataque dava brechas ali na parte defensiva, e o América começou a explorar o quê? O espaço entre zagueiro e lateral. Era nesse espaço que o América ele atacava, era nesse espaço que o América fazia o jogo e criava situações de perigo, principalmente por causa do Ademir, um jogador muito rápido, muito decisivo. Ele deu um baile no René, o René não conseguiu achar o Ademir na marcação. Aliás, péssima partida do René, mais uma, né? Desculpa aí o fã-clube Reneymar, mas não tem como, o nível de qualidade é muito absurda de diferença do René para o Felipe Luiz. Essa história de que o René não compromete é uma mentira criada, e aí aquela coisa meio Joseph Goebbels, uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade, de que o René ele não compromete. Ele compromete muito na parte ofensiva, é claro, porque ele não consegue dar sequência ao jogo ofensivo, e na defensiva, quando ele falha, o Flamengo toma gol. Então é inacreditável ainda ter gente que defende o René nessas condições dele continuar no Flamengo. O ciclo do René já acabou. O Flamengo precisa superar, trazer um outro jogador ou dar espaço para o Ramon. E aí o Flamengo continuou apresentando essas falhas na defesa, falhas graves, né, que o América não soube aproveitar, mas o América chegou com muito perigo, né? A tentativa da entrada do Michael era para fazer, e do Andrés Pereira, era para fazer esse alargamento que eu falei mais cedo. Ele alarga o campo, né, dá mais amplitude para o time, para justamente encontrar esses espaços que o América encontrava, que eu mostrei que era o espaço entre os zagueiros e os laterais, para você ter infiltração de um volante, de um meia, como no caso do Andrés Pereira, ou de outros jogadores que estavam por ali. O Renato tentou colocar o Lázaro não entrou bem, entrou muito mal na partida. Kennedy entrou no final do jogo, também não participou muito bem. E aí o Flamengo, numa jogada individual,
consegue fazer. O Michael, cercado por 4, consegue fazer uma bela jogada, consegue passar pelos jogadores. O Pedro dá um drible de corpo, né? Um jogo de corpo muito bom. O Michael faz o gol que inaugura o placar no Independência, quando parecia que estava tudo certo. O Flamengo comete uma falha defensiva, o René sai mal, ele erra o domínio de bola, toma roubada, na sequência gera um cruzamento, e aí no cruzamento você percebe uma falha grave, né? 4 jogadores do América contra 3 do Flamengo, que era uma situação que já estava aparecendo desde o início do jogo, eu mostrei para vocês. Então, o que mostra? O Flamengo continua com problemas defensivos muito grandes, o Renato ainda não conseguiu encaixar. A diferença desse jogo contra o América era que o time do América vacilou na parte ofensiva. Agora, se fosse um outro time, ou até mesmo o América, com seus jogadores num dia melhor, né, fazendo certas finalizações, o Flamengo teria passado muito mais aperto. E, na parte ofensiva, quando o Flamengo não joga com seus principais jogadores, pega uma equipe extremamente recuada, pega uma equipe que está ali apenas para puxar o contra-ataque, o Flamengo acaba não tendo condições de ganhar. O Flamengo tem dificuldade para conseguir criar, né? Igual eu falei, as movimentações não funcionam, o time tá querendo só finalizar quando a bola chega na área, não finaliza tanto do lado de fora, não busca essa finalização de fora da área, que também pode surtir perigo, pode dar um rebote, pode gerar um escanteio, pode gerar uma outra situação também de gol. Então, assim, preocupa muito, não só para a Libertadores, que o Flamengo tem uma vantagem robusta de 2-0, mas é um outro confronto, o Barcelona pode surpreender, mas também preocupa na sequência, porque o time vai perdendo a oportunidade de encostar no Atlético Mineiro e começa a se perguntar, quando pegar um time mais ofensivo, um time com mais qualidade técnica, com mais qualidade ofensiva, será que vai conseguir se dar bem com essas brechas, com esses espaços que vão aparecendo? Já está no momento que as críticas para o Renato já começam a ser mais justas, porque ele já tem um tempo maior no comando do Flamengo. Não é mais aquela situação do que o cara acabou de chegar, está entendendo como que é o time. Então, ficam aí algumas reflexões a respeito desse jogo do Flamengo. Tá certo? Lembrando para você se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho para receber as notificações, porque essa semana vamos ter pré e pós-jogo de Atlético, Palmeiras, de Barcelona e Flamengo e muito conteúdo aqui no canal. Lembrando também de você virar um membro, virar um tatiquista e ajudar a gente a crescer ainda mais. Por isso, siga, curta, compartilhe o Tática Didática. Um forte abraço.